A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 12, do versículo 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós estamos já na última semana do mês missionário e Jesus passa para nós, através de duas parábolas que ele deixou aqui no Evangelho de hoje, nesse texto de hoje, como é que nós devemos continuar sua missão. E nós encontramos um mundo que vive a sua fé, mas também um mundo pagão, um mundo com muitas desconfianças, incertezas, desequilíbrios de toda a ordem, cultural, emocional, física, social, econômica, política. Então a missão da igreja, ela tem que enfrentar essas vicissitudes da vida. E mesmo assim, nós devemos estar atentos à proposta do Evangelho. Aqui, por exemplo, nós temos uma preocupação, uma inquietude no que diz respeito à volta de Jesus. Já são mais de 2000 anos. O povo da antiga aliança esperou justamente o tempo de 2000 anos. Nós agora estamos 2000 anos depois que Jesus, antes de partir para o Pai, disse que voltaria. E por isso que Jesus responde aos discípulos, e a gente ontem até se adiantou nesse texto, não é?
essa pergunta de São Pedro, o Senhor está contando isso para nós ou é para todos? Ontem também eu li para a gente ir ouvindo, né, essas duas parábolas. O dono da casa e o ladrão, né, que é a primeira parábola, e o Senhor e o administrador. Então, para nós aqui, nos dias de hoje, não importa o dia nem a hora, porque a vinda do Senhor é certa. De todas as promessas da Bíblia, só falta essa ser realizada, ser cumprida, que a gente chama parousia. Jesus vai voltar e vai concluir assim toda a história da salvação. O reino de Deus vai ser definido. Portanto, é uma coisa importante. Não podemos viver assim ao léu, né? E hoje, diante desses fatos, dos acontecimentos, nós notamos que as pessoas estão preocupadas, achando que são já os sinais dos tempos. Essas catástrofes, né, da natureza, as enchentes, as secas, os vendavais, os abalos sísmicos, as guerras, tudo isso está no Evangelho, né? Que quando tivesse para voltar, nós ficássemos atentos aos sinais, né, dos tempos. E muitas pessoas acham que já estamos no fim dos tempos. Claro que não é do dia para a noite ainda, mesmo assim, mas são os sinais. O que importa mesmo, sabe o que é? É nós fazermos uma avaliação de nós mesmos, uma espécie de exame de consciência, e chegarmos a uma conclusão que nós estamos sendo fiéis. Nós estamos obedientes ao plano de Deus, estamos vigilantes. Por isso que o Evangelho, mesmo contando a parábola, Jesus diz: ficai preparados. Agora, muita gente certamente está perguntando como é esse preparo. Como é que nós devemos ficar preparados? Será que é dentro de uma igreja? Nós estamos observando que a igreja, enquanto casa, que acolhe a igreja, povo de Deus, está a serviço do acolhimento de pessoas necessitadas, abandonadas, refugiados, os que estão sendo perseguidos pela guerra, né? Mas esse preparo que nós devemos ter, principalmente os líderes, né? Jesus falou para os nossos administradores na segunda parábola, o administrador fiel. Esse administrador é a imagem dos apóstolos. E o Papa Francisco está sempre lembrando que o pastor, os apóstolos, os evangelizadores devem sentir o cheiro das ovelhas, porque nós somos responsáveis pelas comunidades cristãs. Então temos que cuidar das pessoas, especialmente da caridade fraterna, isso entre nós, né? Então o Senhor está demorando, mas a pergunta continua: como é que nós devemos estar preparados? Porque Ele está demorando, será? Então, aqui está bem claro, devemos manter sempre uma vida de oração, uma vida de escuta da palavra de Deus, uma vida de vivência na comunhão eucarística, uma prática da justiça, da caridade, do amor fraterno, e também continuar a missão de Jesus, anunciando: o reino de Deus está entre nós. Esse é o conteúdo básico desse mês missionário. Rezemos dizendo: ó Pai de misericórdia, que fizeste de Santo Antônio de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concederes por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 12, do versículo 39 a 48. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.